Olá, olá, boa noite a todos. Hoje eu precisava da ajuda de vocês. Vocês podem me ajudar? O que está acontecendo nas redes sociais que todo mundo está postando com os corações? Oi, Fer! Ei, tudo bom, Fer? Me ajuda aí. O que está acontecendo? Que todo mundo está postando com uma foto assim e atrás estão uns corações vermelhos, uns balões. O que é aquilo? Boa noite, Maísa. O que está acontecendo nas redes sociais? Vocês poderiam me ajudar? Eu não estou entendendo nada. Os casais estão tirando foto, atrás tem balões vermelhos, uma cama com coração, assim, tipo de pétalas, tá todo mundo, isso é uma trend, o que é isso? Alguém poderia me ajudar? Boa noite ao Christian, a Sena. Ninguém sabe? Vocês não estão sabendo o que está acontecendo? Vini e Virgínia, pedido de namoro. Entendi. Ok. Ai, gente. Boa noite a todos. Obrigada, Fer. Mas vem cá. Ai, meu Deus do céu, vai entender. Vai entender não, eu sei o que acontece. Tá vendo quando eu falo pra vocês que o comportamento humano muitas vezes é muito previsível. Não era o casal que até pouco tempo atrás não tinham terminado por causa de traição e tal? Por isso que eu falo pra vocês, gente. Saber e não sentir é não saber. A Virgínia pode até saber, vamos lá, as pessoas podem até saber que elas estão entrando em algo arriscado. Mas enquanto ela não sente na pele exatamente, né, toda aquela circunstância, é a mesma coisa que não saber. Porque um holograma, quando entra numa relação, não tem nada a ver com raciocínio, enfim. Gente, ok, já entendi. Desculpa, não aguentei. Obrigada, Fer, pela ajuda. Vamos lá! Chega! Vamos lá, foco. Agora eu vou desativar temporariamente os comentários e nós vamos para o tema de hoje. Você fica bom naquilo que você mais tem medo. Exatamente. Tem medo de ser traído? Você vai ficar bom nisso. Tem medo de ficar pobre? Vai ficar bom nisso. Tem medo de ficar arrogante? Vai ficar bom nisso. Tem medo de ser uma pessoa que sai por aí traindo? Vai ficar bom nisso. Ficamos bons naquilo que mais tem medo. E hoje, que mais temos medo. E hoje vocês vão descobrir o porquê que isso acontece. E que, claro, né, de alguma forma, eu vou trazer para você, inclusive, no final dessa aula, um exercício prático para que você possa reconhecer aquilo que você tem mais medo, para justamente, né, não ficar bom nisso, ok? Temporariamente vou desativar os comentários para poder não perder aqui o fio da meada, não me desconcentrar, mas não se esqueça que depois eu ativo os comentários para que você possa fazer sua pergunta. Esse é o momento mais importante, inclusive, que eu considero. Porque além da gente aprender muito com a dúvida do outro, é uma oportunidade que você tem, já que a gente está aqui tendo acesso aqui comigo, para que você faça a sua pergunta. Lembrando que me ajuda se você mandar a pergunta num balãozinho que tem ali. É só clicar, digita a pergunta e manda para mim, ok? Vamos lá? Como eu falei no story, nem todo mundo viu, né? Óbvio. Mas eu trabalhava com entretenimento, com humoristas. E eu me lembro um dia, em um espetáculo muito lindo, de um artista que, além de humor, ele também fazia imitação, ele dançava. Era uma coisa espetacular. Todo mundo, assim, era embasbacados, assim, com ele, com o seu talento, com a sua presença de palco. E eu me lembro, em um espetáculo específico, eu tava, né, eu sempre fiquei nas coxias, né, que é na produção, por trás das coxias, aquelas cortinas, observando o show. E eu me lembro que um artista chegou por trás de mim e fez o seguinte comentário: nossa, eu tenho tanto medo de virar fulano. Eu virei pra ele e falei, mas por quê? Fulano é maravilhoso. Só que o fulano
estava numa temporada de um espetáculo, né? E a casa estava vazia. Tinha, acho que umas 7 pessoas assistindo ele. Para um artista, gente, isso é bem humilhante, sabe? Bem humilhante mesmo. E ele estava com medo quando ele viu aquilo. Ele também, por ser artista, ficou com medo, né, de ter o mesmo fim que ele. Eu encontrei várias vezes esse artista ao longo, né, da minha carreira ali como produtora, e ele estava indo bem, mas ele sempre repetia que tinha esse medo. Acho que há um ano eu encontrei esse artista novamente em um espetáculo que eu fui com a minha filha. Ele estava, inclusive, porque eles eram amigos, ele estava junto com esse amigo que ele tinha julgado ali no palco. Adivinha? Vivendo o mesmo momento artístico que o amigo. Estavam exatamente no mesmo patamar, como ele mesmo disse, né? Vivendo a mesma história. Eu vejo isso acontecer todos os dias no setting terapêutico. Isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com a Yara, que trabalha comigo, isso acontece com todo mundo. Porque, por 2 motivos. Primeiro, é um mecanismo básico de sobrevivência. O medo fez com que a gente sobrevivesse por muito mais tempo, por muito mais, né, procurasse alternativas para sobreviver. Esse é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo é a nossa inabilidade em silenciar corpo de dor. Ok? Então, você vai ficar aqui comigo, você vai entender o porquê desses 2 mecanismos e no final a gente vai fazer um exercício muitíssimo, né, prático, que você pode aplicar já para que você já possa sair daqui, né, tranquilo e não e fazendo diferente do que você está fazendo, ok? Vamos lá. Então, primeira coisa, tá? Porque o primeiro item, que é o item da sobrevivência. Por que você fica bom naquilo que você mais tem medo? Porque o teu cérebro transforma esse seu medo em habilidade. Escreveu aí? Porque o teu cérebro, ele transforma esse seu medo em habilidade. E eu vou mostrar aqui para você quais são os mecanismos e o porquê que isso acontece. Primeira coisa, teu cérebro, ele foi programado para a sobrevivência e não para a felicidade. Eu sempre falo aqui, seu cérebro não é seu amigo, ele é um grande soldado. Só que ele vai receber a ordem conforme aquilo que você repete. Então, por exemplo, se os soldados, né, eles são treinados, por que sempre ele precisa, uma guerra, enfim, né, eu não entendo muito disso, mas pelo que a gente vê nos filmes, né, sempre tem ali a hierarquia, e caso o comandante lá, né, da tropa caia, vem o substituto, que vem o substituto, por quê? Porque a tropa, né, precisa de ordem. Mesma coisa é o cérebro, porque se essa tropa não tiver uma ordem, ela vai o quê? Fazer só o básico ali para sobreviver em uma guerra. E é exatamente isso que acontece com o teu cérebro. Se ele não tem uma ordem, ele vai ficar o quê? Apenas sobrevivendo. Agora, o medo, quando você tem medo de algo, ele passa a ser uma ordem. Gente, no finalzinho eu vou escrever, quando eu vou fazer o exercício com vocês, mostrando algo que aconteceu comigo em relação ao medo, que inclusive eu tive esse ano. Para que vocês entendam o quanto isso é rápido e extremamente poderoso na sua vida. Não fique você, eu tenho medo de ficar pobre, então vai demorar muito para eu ficar pobre. Não demora muito para que as coisas começam a acontecer na sua vida, porque você fica bom exatamente nisso. Lembrando que pobre, né, pode ser algo para você, não que seja ruim isso, tá, gente? Mas vamos colocar aí a palavra miserável, que eu acho que é melhor, né? O estado de miserabilidade não é apenas não ter dinheiro, mas é viver em estado de escassez, de sofrimento, as coisas nunca estão boas. Então, se você tem medo disso, você não percebe, mas você está ficando cada vez melhor nisso
e eu vou explicar para vocês o porquê. Quando você, por exemplo, tem muito medo da escassez, de ficar miserável, o que acontece? Você começa a repetir isso constantemente. O teu cérebro está entendendo isso como uma grande ordem. Qual que é a ordem? Ele vai fazer o seguinte, a ordem é o quê? A escassez. Essa é a ordem dele. E daí o que acontece? Você começa a ver que nada é suficiente. Você começa a reclamar. Você começa a achar que pagar imposto é ruim. Aí você paga imposto, você já começa até a fazer... você começa a dizer para que trabalhar se a gente paga um tanto de imposto. O trabalho passa a ser um fardo, você não produz bem. E se você não produz bem, se você é um autônomo, você vai cair as suas vendas. Se você é assalariado, você começa a ter feedbacks desagradáveis. Então veja, tudo isso começou lá no início por conta do seu medo. E essa repetição não é saudável para você. Mas o teu cérebro não está nem aí. Ele não está preocupado com aquilo que é saudável. Foi programado para funcionar através da repetição. Digamos que no relacionamento... Ai, eu fiz alguma coisa no meu braço hoje. Digamos que no seu relacionamento você tem um constante medo de ser traído. Quando você começa, a ficar com este medo de ser traído, você começa o quê? Você começa a monitorar a pessoa. Você começa a controlar a pessoa. Você começa a trazer tons de ironia para a conversa, para dentro da relação. Por quê? Porque você, quando pensa na traição, o teu cérebro, ele entrega um caminho neural de possibilidades. Fulano pode te trair no trabalho, no intervalo, então você vai colocar rastreador, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então o que acontece? Ele fica bom no cenário. Só que todo esse cenário, ele faz o quê? Não é só pensar sobre o cenário. Você acha que uma pessoa que pensa nesse cenário fica tranquila? Claro que não. Ela começa a entrar em estado de alerta. Isso vai liberar cortisol. E não só o cortisol, que é o hormônio do estresse, também vai fazer o quê? Que na sequência libere adrenalina. E essa adrenalina você vai falar o que você não gosta. Olha aqui, basicamente, se não é isso que acontece nas relações, a pessoa nem tá lembrando do ex, mas com medo, mas você traiu a pessoa com o ex. Ele escolheu ficar com você, ele ou ela. E daí agora, o que acontece? Você tá com medo que aconteça a mesma coisa com você. E daí você começa a ficar, a trazer esse ex. Por que você curtiu? Por que vocês ainda têm contato? Ou por que você demorou para chegar hoje? Porque quando você estava me traindo com ela, você também era nesse horário. O que acontece? Você começa a repetir o seu medo. Você começa a entregar esse modus operandi. Você começa a trazer a pessoa para dentro da relação. Aí o que acontece? O cérebro do outro também não está com uma proteção. Tudo que repete de ordem, mesmo que saia de você para o outro fica o quê? Processando. E ele fica repetindo na mente dele a presença da pessoa que você está trazendo. Você acaba reforçando para outra pessoa, para o cérebro da outra pessoa, aquilo que é familiar. Novamente, não aquilo que é saudável. E aí o que acontece? Como uma ordem, ele vai executar. Veja, gente, eu canso de falar para vocês, saber tudo isso aqui e não sentir isso aqui é não saber. E o que é não sentir? Se você não sentir, e se você não assumir, se você não aceitar que você realmente está com medo, você não para esse processo nunca. E aí eu posso te garantir que tudo com o qual você tem medo, você vai ficar bom e vai se tornar isso. Quando esse mapa neural
que eu construí através do meu medo, me protegendo disso, o que que acontece? A amígdala entende o seguinte: opa, este mapa neural que eu montei funciona. Me deixa um pouco mais aliviado, porque veio primeiro o cortisol, com o medo. Na adrenalina, eu já pensei num cenário para não deixar que isso aconteça. Mas o que que acontece? Esse não deixar no que isso aconteça, eu penso só sobre isso, encontro todas as estratégias, mas na verdade eu estou o quê? Eu estou modelando as estratégias. Depois que eu modelei as estratégias, vem um pouco de dopamina. Quando vem dopamina, que vem aquela sensação, né, de tranquilidade e de recompensa, a amígdala entende: opa, isso aqui funciona. Este mapa neural está pronto, né, para já está bom, então vamos repetir mais uma vez para que a gente fique tranquilo, porque o cérebro também é uma máquina de economizar energia. É por isso que ficamos naquilo que conhecemos, não naquilo, tá? Não naquilo que desconhecemos, vai gerar desconforto, mas a gente sente lá no íntimo que vai ser melhor pra gente. Não, teu cérebro não quer isso, ele quer aquilo que ele conhece. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Bom, e aí agora eu vou entrar, como a gente está falando, né, desse mecanismo, principalmente naquilo que a gente mais aborda aqui nesse canal, que é sobre apego afetivo. Eu vou dar um exemplo dessa modulagem, por exemplo, em relação a toda vez que você se decepciona em um relacionamento. Toda vez que você se decepciona num relacionamento e você passa a ter medo das relações, o que que acontece? Você fica bom em ficar ruim nas relações. Você fica bom em relações não darem certo. Você fica bom em acreditar que as relações é uma grande furada. Gente, não é algo que eu quero, não é algo que você tem controle. É algo que a gente estuda, traz para a superfície e com consciência disso, a gente sente se isso está acontecendo ou não e daí permite, com uma nova operação, passar a sentir diferente, ok? Então agora a gente vai entender como é que esse mecanismo funciona nas relações afetivas em nível de apego. Então primeiro a gente vai falar do apego evitativo. Como é que o medo, para o evitativo, como é que funciona e como é que mantém ele nesse estado de autossuficiência e medo da rejeição. Então, a primeira coisa, tá? Qual que é o medo do evitativo? O evitativo tem vários medos, mas tem 3 medos básicos. O primeiro, tá? De ser rejeitado, de ser invadido e de ser controlado. O evitativo tem medo de ser rejeitado, invadido e controlado. Por conta deste medo, prestaram bem atenção? É rejeitado, invadido e controlado. Por medo dessa rejeição, o que o cérebro aprende? Bom, se esse é o meu medo, o que é que eu vou fazer para não ser controlado, para não ser invadido, para não ser rejeitado? Qual o elemento principal? O elemento principal é o seguinte: se eu não tiver ninguém, se eu não tiver, né, relação, o que acontece? Eu não vou ser rejeitado, eu não vou ser controlado, eu não vou ser invadido. Mas, dona Ana, esse não é o medo dele, é o medo dele. Mas por que ele tem esse medo? Porque ele quer conexão. Só tem esse medo quem deseja. Veja, eu só tenho medo de ficar em escassez, em falência, porque eu quero dinheiro. Eu tenho medo de ser traído porque eu quero aquela pessoa fiel para mim pro resto da vida. Eu tenho medo de ser substituído na vida de alguém porque eu quero ser importante naquela vida da pessoa. Então, este medo de ser rejeitado, invadido e controlado é porque eu quero muito uma conexão.
Mas eu não, só que eu fiquei bom em quê? Nesses medos. Então, nesses medos, qual o elemento principal? Ter alguém. Então, o cérebro entende o quê? É melhor não ter ninguém. Você fica bom naquilo que você mais tem medo. Aí, o que acontece, tá? Diante disso, inconscientemente, eu montei esse esquema, mas eu não sei, eu tenho medo disso acontecer. Eu tenho medo de ser invadido, controlado e rejeitado. Eu montei, só que daí eu começo a montar um esquema inconsciente, mesmo que eu queira alguém. E daí inconscientemente, para eu ficar livre disso, eu começo como evitativo com algumas estratégias. Primeira coisa, eu evito vulnerabilidade. Porque se eu ficar vulnerável, posso ser controlado. Eu começo ao quê? Eu começo a não nutrir tanto as relações com mensagens rápidas, respostas rápidas, porque daí ninguém me controla. Eu começo conforme esses esquemas que eu vou fazendo, eu percebo, é óbvio, a pessoa vai ficando de saco cheio, porque a pessoa não se abre para vulnerabilidade, a pessoa fica autossuficiente, porque então assim, eu não vou precisar de você, aí ele começa, né, a ser frio e não nessa autossuficiência tem mais coisa para fazer do que ficar te respondendo mensagem muito rápida. O que acontece? Ele vai ficando o quê? Ele passa nessa autossuficiência, ele vai o quê? Distanciando a pessoa. Só que ele não quer se defender de ninguém. Só que daí outra pessoa, conforme vai se distanciando, o que ele faz? Lembra qual era um dos medos dele? De ser rejeitado? Ele rejeita antes. Ele ficou bom naquilo que ele mais tem medo. Se o meu medo era de ser rejeitado, eu rejeito antes. Fico com ninguém. Pago esse preço da dor de não ter aquilo que eu tanto desejo. Mas pelo menos eu não sofro com este medo. Mas eu me tornei o próprio medo. O problema disso é que o evitativo, ele fica bom em parecer forte. Todo ansioso escuta isso e acha que o evitativo é o ser mais forte do mundo. Como ele consegue fazer isso? Como ele consegue desconectar assim a pessoa? Como ele consegue fazer com que essa autossuficiência, né, que ele rejeite antes? Lembra? Já é uma programação automática. A amígdala, ela é responsável por te dar sensação de sobrevivência para que justamente você se autorregule, e ela vai fazer isso com aquilo que ela conhece. Não é que ele tem força, isso está no automático. Inclusive, ele vai racionalizar este processo de uma maneira mais fácil, porque está programado para isso. Porém, ele não entende, mesmo sendo racional e tomado medidas e decisões de forma racional, ainda sofre tanto. Agora vamos para o ansioso. Como é que esse mecanismo funciona para quem é ansioso? Se você estava ansioso, aguente cura, né? Chegamos em você. Qual que é o medo dele? O medo dele, os dois principais medos, né? É assim que fala? Quem sofre com a ansiedade na relação é o medo do abandono e também de ser esquecido, tá? E aqui também de ser rejeitado. Mas por que a rejeição é mais importante para o evitativo? Porque no ansioso, o ansioso ele precisa de certeza, o ansioso ele precisa ter a sensação de acolhimento e ele precisa ter a sensação de pertencimento na vida do outro. Então, o maior medo dele passa a ser o quê? O abandono e o esquecimento. Esses são os medos. Agora, como é que o cérebro dele aprende? Então, se eu tenho medo de ser abandonado e esquecido, eu passo a ficar o quê? Vigilante, tá? Eu começo a ficar vigilante
E para não ser abandonado, eu faço o quê? Eu começo a agradar. Eu começo a ficar ultra disponível. E aí, preste bem atenção. Para eu não ser abandonado e para eu não ser esquecido, eu começo a agradar. E eu começo, né, a fazer de tudo para pertencer à vida daquela pessoa, para poder vigiar tudo que ela faz, para ficar bom no que ela faz. Coloco o relacionamento, né, no grande... Porque se eu tenho medo de perder o relacionamento, eu passo a pensar em tudo em que o outro gosta e o outro quer para que eu não perca este relacionamento. Só que daí o que acontece? Nessa obsessão pela relação, eu fico bom em ser abandonado. Lembra? Este é o medo. Por que eu fico bom em ser abandonado? Porque o ansioso vai começar a se moldar para o outro. E o outro não buscou ele porque quer ver a si mesmo. O outro buscou ele justamente por suas particularidades. Só que daí, o que acontece? No seu anseio de não ser esquecido, ele faz o quê? Ele começa a se culpar. E nesse se culpar, ele começa a atropelar a relação. Começa a querer respostas rápidas, né? Começa a querer entrar na vida da pessoa. Não consegue entender por que ela, numa autoanulação, encontrou espaço na agenda e o outro não. Mas eu não te esqueci na minha agenda, mas você me esqueceu. Mas ignora o fato que não é que o outro não esqueceu ou não. É que as coisas existem um tempo. E essa ansiedade, ela está acontecendo justamente porque ela traz o medo de ser abandonado ou esquecido, ativou nela, né? Primeiro o mecanismo, lembra? O cortisol. Esse cortisol fez com que ela, né, na adrenalina, faz com que ela tenha respostas rápidas de que está sendo lembrada, de que está sendo inserida na vida. Nisso fica numa autovigilância e uma cobrança excessiva que faz com que o outro comece o quê? A não querer ficar nesse sistema e passa aos poucos a abandonar. Inconscientemente passa aos poucos a putz, esqueci de te responder, o dia foi tão corrido. E aí o ansioso é nesse momento, inclusive, que ele vira e fala assim, mas não tinha 5 segundos para falar, estou numa reunião? Mas é que muitas vezes o evitativo não quer, ele não consegue lidar com aquela resposta se ele está em afogamento. Então aquilo que no começo o ansioso tinha mais medo, ele passou a ficar bom nisso. Gente, quando a gente está na ansiedade, no medo de ser esquecido, de ser abandonado, nós ficamos... É muito ruim isso que eu vou te dizer, mas aí quando a pessoa começa a se afastar, a gente começa a tirar conclusões dos comportamentos. Então a gente quer interpretar as ações, a gente coloca panos quentes quando a gente está na ansiedade. Por quê? Por que a gente faz isso? Lembra que o medo era de ser esquecido, abandonado? Então isso não pode estar acontecendo. E é aquele famoso momento onde eu vou ignorar os sinais. E o principal sinal é, coloquei a relação num pedestal por medo de ser abandonado ou esquecido e acabei esquecendo de mim mesmo. Acabei me perdendo de mim. E neste perder de mim, aquilo que inclusive encantou o outro um dia, quando eu perco de mim, o outro também não encontra aquela versão que tanto encantou, ele começa a ir embora. E aí a pessoa, o ansioso, começa a se transformar naquilo que ele mais tem medo. Nós nos tornamos naquilo que mais temos medo. Ficamos bons naquilo que mais temos medo. Bom, nesse momento o ansioso fica exausto, né? Porque ficar em vigilância o tempo todo é muito ruim. Ele se sente, né, com um fardo enorme, porque o ansioso ele se culpa
por não ter dado certo a relação. E aí ele acaba, inclusive, se sentindo num ciclo de dor muito grande. Agora, aquilo que era o medo de ficar sozinho acaba gerando o quê? O afastamento. Agora, eu queria mostrar para vocês um mecanismo que acontece. Deixa eu ver, é que aqui vai estar espelhado, vocês não vão conseguir ver, né? Vai estar espelhado, não tem problema. Mas se vocês puderem anotar o que acontece, primeiro vem a solidão. Quando a solidão, e a diferença entre solidão e solitude é o seguinte: a solidão é como se fosse uma ação, né? Uma emoção que ela toma conta de mim e eu não tenho controle. Eu sou tomada por ela, isso me entristece, me afoga. A solitude vem de uma atitude de optar por escolher o estar só, mas como uma opção de autoconhecimento e de estar bem com isso. Agora, quando vem essa solidão, quando a gente é tomado por essa emoção que traz uma tristeza profunda, o que acontece? Teu cérebro interpreta isso como um perigo, faz vrum, 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 fogo. Então, chegou a solidão, faça uma flechinha aí. O teu cérebro interpreta como perigo, escreva perigo. Faça uma segunda flechinha. Quando ele entende que tem perigo, o que ele vai acontecer? Ele vai liberar cortisol. Aliás, ele vai entrar em estado de alerta. Quando entrou em estado de alerta, próxima flechinha, vai liberar cortisol. Quando libera cortisol, não adianta. Logo depois que você estava no estado de alerta, liberou cortisol, você vai precisar entrar em ação. Teu corpo muito sábio vai liberar o quê? Adrenalina para essa emoção, para essa ação, para que você faça o que tem que fazer. O problema é que nesse faça o que tem que fazer, nas relações íntimas, tem coisas a serem feitas, você vai lá catar o indivíduo, vai socar ele, vai esganar, vai dizer assim, por que você não me ama? Por que você não fica aqui? Por que você gera tanta insegurança em mim? Não. Você vai começar o quê? A ficar com pensamento acelerado. É nesse momento, nesse pensamento acelerado, que você fica bom no seu medo. Que você vai encontrar, teu cérebro vai encontrar todos os recursos para você ficar bom. E você vai ficar bom no seu medo. E aí, o que acontece? Ele vai entender que tudo isso é normal. Vai entender que o quê? O que é normal, o que é familiar? Você viver preocupado com este medo. Ou seja, se este medo não estiver presente na sua vida constantemente, você não será você. Se você não consegue funcionar de outra forma, se não preocupado constantemente em medo de ser abandonado, com medo de ser esquecido, com medo de ser rejeitado, com medo de ser controlado, com medo de ser invadido. Lembra? Você não tem um amigo aqui, você tem um soldado. E a ordem será clara, a ordem que for mais familiar. E aí, eu estudando aqui, eu cheguei à seguinte conclusão: as pessoas, elas não estão viciadas em pessoas, em troca de parceiros, nessa questão desse relacionamento líquido moderno. Sabe o que as pessoas estão viciadas? Em carência. Porque é isso que está sendo reforçado o tempo todo. Está sendo reforçado o tempo todo o quê? O medo de ficar sozinho, carência. E aí é nisso que ficamos bons. E por que eu tenho esse canal de assinatura? Por que eu venho aqui ensinar vocês? Porque essa é uma aula do canal de assinatura. Quem é meu assinante sabe, já tem ali uma aula de carência. Quem é meu assinante sabe como silenciar corpo de dor, que é o momento que eu vou chegar agora. Por que estamos tão viciados em carência? Porque aquele último estado do pensamento acelerado em relação ao medo, quem é que alimenta isso na gente? O nosso corpo de dor, que conhece a gente desde pequenininho, foi nos acompanhando.
foi prestando atenção em todas as nossas dores. E daí, eis que no momento de fragilidade, que a relação íntima traz isso pra gente, ele vai fazer o quê? Ele vai te entregar a cena de dor. Medo, dói, não dói? Você não tem medo? Quando, meu Deus do céu, né? Eu tenho medo de altura, gente. Gente, minhas pernas amolecem. A minha barriga dói. Então, ficar com esse cenário constantemente de medo gera dor. Era tudo isso que o corpo de dor queria, porque é do que ele se alimenta. E daí o que acontece é ele que vai te entregar todas as crenças ruins que fazem você acreditar que relacionamento não é legal, que a pessoa não te ama, que a pessoa está dando migalhas. Faz com que você acredite nisso, você fica bom nisso, você fica reativo, você fica, se coloca numa posição de autossuficiente e não entrega o quê? E não abre seu coração para as relações. Por isso que, inclusive, no meu canal de assinatura tem aula para silenciar corpo de dor, as emoções que alimentam o corpo de dor. Aqui a gente está pegando um fragmento, como que o teu cérebro, qual é o mecanismo dele e quem é que desfruta desse mecanismo? O corpo de dor. Quem é meu aluno, quem já fez a minha imersão, sabe, a gente fica um momento do dia apenas aprendendo o poder do corpo de dor e como silenciá-lo. As pessoas terminam a imersão e falam assim, meu Deus, essa sou eu? Essa pessoa sou eu? Eu acabei de experimentar, porque no final a gente vai silenciando o corpo de dor o dia todo, no final a pessoa, isso é experimentar a gente? Isso é experimentar você. Nós, em essência, nós não temos medo, preste bem atenção, em essência, nós não temos medo dos nossos pensamentos. Em essência, nós temos medo de fatos. O que isso quer dizer? A gente tem medo de um precipício, a gente tem medo de um assaltante que está com um revólver. Fatos, percepção da realidade do agora. Quando nós estamos em essência, quando nós estamos em corpo de dor, nós temos medo de previsões. Nós temos medo de situações do futuro que ainda estão por vir, que são alimentadas por lembranças do passado ou de coisas que ouvimos até mesmo de outras pessoas. Este é o problema do corpo de dor. Esse é o problema de você viver uma vida em corpo de dor. Tem pessoas que vivem uma vida de medo. Vai lá. Gente, quantos anos faz que eu saí da produção? Quantos anos depois eu encontrei esses dois artistas e aquele que falou do outro realmente ficou igual? Antes da gente entrar no exercício, lembra que eu falei pra vocês, a gente já tá acabando, lembra que eu falei pra vocês assim, eu vou dizer, quando a gente entrar no exercício, eu vou dizer pra vocês, vou contar o que aconteceu comigo esse ano ainda, tá? Nós estamos no ano de 2025. Ai, gente, eu machuquei meu braço no auge, da entrada do chat GPT, da inteligência artificial, e lá por junho, começou muito em alta essa questão das pessoas fazerem terapia com a inteligência artificial, fazer vídeo com a inteligência artificial. E é tudo que eu faço, Eu faço vídeos para poder trazer vocês, de uma forma didática, para que vocês entendam de forma didática a dor de vocês, e também atendo, E eu comecei a ter medo. Medo da entrega dos vídeos, medo, de a demanda para os cursos, para as imersões diminuírem, já que as pessoas estavam fazendo terapia com o chat GPT. Não tem problema nenhum em dizer isso para vocês, tá, gente? As coisas são como são, foi o que aconteceu. O que aconteceu? Porque qual que era a base, o fundamento desse meu medo? Óbvio, questão financeira. Eu tenho uma empresa funcionando com o meu nome, eu tenho uma marca, eu tenho pessoas com a qual elas precisam, da minha entrega financeira para que elas também sustentem a história delas. E o que aconteceu? Em julho,
eu tive um problema financeiro, um desfalque por conta desse medo de 50 mil reais. Eu fiquei boa e olha só, preste bem atenção. Quando eu caí na realidade, porque eu falo sempre pra Yara, eu tenho uma dona Ana aqui dentro, que fica me lembrando dos rolês. Olha, você tá ficando boa no seu medo, olha aqui, preste atenção, né? Eu falei, gente, eu tô ficando boa no meu medo. Deixa eu voltar a ficar boa nos meus vídeos, deixa eu voltar a ficar boa nas minhas aulas, deixa eu voltar a ficar boa nas minhas entregas. Tcharam! Por um passe de mágica tudo mudou? Não! Soldados receberam uma nova ordem. Só que eu tive que operar, fazer o oposto do que eu estava fazendo. O que eu estava fazendo? Eu estava vendo esses posts, né? Não, porque eu estou vendo, porque a inteligência artificial está substituindo o psicólogo. Parei de ver tudo isso. E eu comecei a, óbvio, sair, né, desse túnel, desse buraco negro, que às vezes a internet é isso, né? E fui focar naquilo que eu queria realmente tornar realidade. No mês seguinte, tudo estava estabilizado. Simples assim, dona Ana? E não sou nem eu que estou dizendo. Dr. David Hawkins. Dr. David Hawkins fala uma coisa que é maravilhosa. Ele diz o seguinte: para você ser curado de uma enfermidade, de um problema psíquico, basta você dar uma ordem e você sai curado neste nível daquela ordem naquele momento. Só que a partir do momento que você fala assim, eu tô curado disso aqui, a tua mente faz assim, não pode ser tão fácil assim não. Eu tenho vários mapas neurais repletos aqui, ó, de circunstâncias e tal, de defesas, que não é assim tão simples não. O que acontece? Nesse momento, o poder da cura acaba ali. Tá? Então, naquilo, da mesma velocidade que o Dr. David Hawkins fala em relação ao processo de cura, entendendo a cura como um passo oposto à doença, que pode acontecer no agora e imediatamente você pode ficar bom naquilo que você mais tem medo. Então, vamos aí, pega teu papel, tua caneta, nós vamos para o exercício, já está acabando. Eu quero que você escreva nesse papel qual é o seu maior medo. Conte aí para mim. Eu dei o exemplo lá, né, dessa que aconteceu comigo recentemente, justamente para ajudar vocês a fazerem o exercício. Eu colocaria, meu maior medo é de ser na época, tá? Na época, não é mais. De ser substituída por inteligências artificiais. Tá, eu colocaria isso, ok? Você vai colocar o seu medo? Tenho medo de ser traído, tenho medo de ser abandonado, tenho medo de ser esquecido, tenho medo de ser rejeitado, tenho medo de ser invadido, tenho medo de ser controlado. Coloque aí. Agora, você vai fazer o seguinte. A gente vai controlar o tempo, tá? Eu vou dar aqui para vocês 30 segundos. 30 segundos é só para você parar e respirar. Começou, tá? 30 segundinhos. Olha para esse medo. Respira. Solta. Olha novamente. Só isso. Não precisa fechar os olhos. Fica 30 segundinhos aqui comigo. Olha para esse medo. Olha para esse medo e perceba, por conta desse medo, o que você está fazendo. Se passou 30 segundos. Se por conta desse medo você está mandando mensagens sem parar, agora vem a terceira parte do exercício. Eu te convido a fazer o oposto. Se por conta desse medo você está mandando mensagem sem parar, pare agora de mandar mensagem. Se por conta desse medo você está evitando a pessoa, faça o oposto. Vá lá, nem que seja para terminar, mas mande uma resposta. Ou, se há carinho, mande uma resposta carinhosa. Se você está com medo de ser invadido, olhe para esse medo. E o que você está fazendo com esse medo? Você está ignorando a pessoa? Fale com a pessoa. Eu te convido a fazer o oposto, porque lembra, se o teu cérebro é um soldado, ele precisa de um novo mapa neural.
E aqui vem a cereja do bolo. Toda vez que você atua no oposto, você está silenciando o corpo de dor e dando espaço para quem você realmente é de verdade. E aí, se o cérebro, que é neuroplástico, aí a gente entra com a neuroplasticidade, ele opera com mapas neurais através da repetição. Se você repetir o oposto do que você está fazendo, vai se tornar automático e não será mais medo. Ah, dona Ana, mas é muito fácil para você. Não, gente, não é fácil para ninguém, tá? Mas é prática. Eu tô aqui com o meu braço, eu devo ter feito alguma coisa hoje no treino. Eu pego o supino, faço supino aí para uma mulher, eu sei que isso é alto, né? 20, 35 quilos. Mas para eu chegar nos 35 quilos, eu comecei com 15, com 12, aliás, menos. E prática atrás de prática. Tem dias que a gente vai lesionar, que a gente vai ter que dar uma pausa, que não vai funcionar o que a gente faz. Esse é o processo. Só não dá para parar. Agora, se você que achou que é difícil sozinho, eu tenho um convite especial para você. Essa aula não fica salva para você, mero espectador, apenas para os meus assinantes. Se sozinho é difícil, eu tenho um convite para você. Seja meu assinante. Por apenas R$ 37,00 por mês, você pode ter acesso a essa aula que você gostou e mais uma aula para silenciar corpo de dor, para entender quais as emoções que ele colhe e se alimenta. Tem uma aula lá só sobre carência, naquilo que você mais tem medo e que você está se tornando, às vezes, um grande carentão. Se você se viu como um ansioso, ela tem todas as características e o mais importante, de como se tornar uma pessoa segura. Eu nunca mais vou esquecer o dia que eu encontrei uma moça no supermercado, ela disse-me assim, dona Ana, eu entrei no canal da assinatura da senhora para terminar minha relação. No fim das contas, eu vi que, na verdade, tinha muita coisa legal para eu ficar melhor comigo mesma. E ainda, no fim das contas, além de eu ficar melhor comigo mesma, eu ainda estou com o meu relacionamento. Eu nunca mais vou esquecer isso. Então, fica aqui o meu convite para você ser meu assinante. Basta clicar aqui no link da bio. Ok? Espero que tenha feito sentido essa aula. Agora eu vou abrir para perguntas e este é o seu momento. É o momento para que você faça a sua pergunta. Não deixe de fazer. Eu machuquei tão feio o meu braço que eu não tô conseguindo levantar a garrafa. Você sabe quando eu sinto que vocês estão assim, embasbacados ainda com a aula, quando vocês ficam em silêncio, vocês não perguntam nada. O que foi? Não fique em dúvida, gente. Por isso que fica o meu convite para vocês serem meus assinantes. Porque lá, por R$ 37,00, vocês têm noção de como eu faço para seguir, para ser assinante, para assinar. É só clicar aqui no link da bio, tem lá, assinantes. E daí você entra pelo ambiente do Hotmart, tá? Aí, por R$ 37,00 você tem mais de 90 horas de aula. É uma aula melhor do que a outra. Cheguei aqui hoje, não entendi uma coisa, estou solteira há 10 anos, fiquei boa nisso, parece. Mas tenho medo de ficar solteira, como seria o exercício nesse caso? Tenho medo de ficar solteira, tá? Pense sobre isso, o que você tem feito sobre isso? Tem feito muito checklist, tem ficado muito criteriosa, não tem saído, né? O que você tem feito? O que você tem feito com a sua solteirice? Pegue um único item, faça o oposto. Pegue um único item e faça o oposto. Tá bom? Eduardo, como identificar corpo de dor? Lá no meu canal de assinatura, tem uma aula só sobre isso. Gente, vale a pena, por R$ 37,00, você comprar só essa aula. Só a aula sobre corpo de dor. Porque essa é a chave do sucesso, inclusive para o sucesso financeiro. Quando eu entendi sobre corpo de dor, eu saí de um lugar de dívida onde eu perdi tudo, e não foi muito longe, a gente está falando da pandemia.
E eu não só saí da dívida, como eu cresci profissionalmente, não só nas redes sociais, mas também em nível financeiro, né, questão de imóveis, de renda, de passivo, de tudo aquilo que eu sonhava ter em 5 anos. Então, só pelo fato de você ter aquela aula lá, por isso que essa moça, quando me encontrou no supermercado, ela falou assim, eu fui lá para estudar relacionamento e eu estudei sobre mim, tá? Então fica aqui o meu convite, não tem como eu explicar tudo sobre corpo de dor em poucos minutos, tá? Por isso que por R$ 37, né, você pode ter uma aula incrível sobre corpo de dor, clicando aqui no link da bio e sendo meu assinante. Agora, se vocês querem sobre corpo de dor mesmo, que foi aquilo que eu apliquei profundamente, que são os princípios de autodomínio, também eu tenho um curso que se chama Liberdade Emocional Silenciando o Corpo de Dor. Esse é profundo e foi esse, inclusive, que me tirou de uma situação de dívida para uma situação totalmente diferente. E assim, gente, ser livre emocionalmente, olha, a gente não precisa nem falar de dinheiro, é ter paz. E paz, nossa senhora, não tem dinheiro no mundo que compre paz. Tá? Esse curso também tá, o link tá lá na bio. É Liberdade Emocional Silenciando o Corpo de Dor. Esse curso é maravilhoso. Dona Ana, eu sou uma dependente emocional, mas quando quero chamar atenção, eu brigo e ofendo. Como sair disso? Então, você é ativado em você um holograma energético de consciência, que tem esse modus operandi aqui, ó. Começa a chamar atenção, começa a ofender e brigar. Aí o teu corpo de dor usa esse holograma a favor dele, tá? Então é como se você tivesse 12, 15 anos, a idade do seu trauma, tá? E daí o corpo de dor, você reage com essa idade de consciência. Porque o holograma energético de consciência tem uma idade, tem um modus operandi. E aí o corpo de dor usa isso contra você e você fica extremamente reativa. Quando passa, você se dá conta e você fala assim, meu Deus, por que eu fiz isso? E vem o arrependimento, que é tudo que o corpo de dor quer também, para que você continue nesse ciclo, nessa paralisia emocional sem fim. Tá? Você também, na verdade eu te indico a fazer a minha imersão quando ela sair, tá? Fique de olho. E se você quiser começar pela minha assinatura, já vai te ajudar bastante. O link está aqui na bio. Informações sobre a imersão também você encontra tudo aqui na bio, tá bom? Eu não consigo conversar com o meu ficante. Então essa já é um ótimo sinal para você parar de ficar com esse ficante, né? Se você já não consegue nem como ficante conversar, é você que tá ignorando os sinais. Quando eu me sinto rejeitada, eu fico com muita raiva. Por quê? Porque a rejeição, ela provoca uma sensação de dor física. E daí, essa pulsão emocional, ela é muito grande. E daí a gente vai lá pra raiva. Eu tenho uma aula na escala das emoções, no meu canal de assinatura muito boa, e explica por que inclusive, isso, ficar nesse lugar faz com que a gente só afaste ainda mais as pessoas. Você é uma candidata que seria muito legal se você fizesse a imersão. Você ia se surpreender com o resultado. Meu medo é de rejeição. Isso me faz ficar numa relação que não me serve mais. Há 23 anos. Já separei e voltei. Bia, eu te entendo. Isso é dependência emocional. Eu vou em São Paulo fazer uma palestra sobre apego ou amor. Esse será o título. E uma das características do apego é a dependência emocional. Eu só consigo viver em uma relação, eu só consigo ter noção de mim dentro de uma situação, mesmo que isso seja extremamente desconfortável. Você já tem um mapa neural disso, né? Então, tá vendo? Naquilo que você ficou boa na rejeição, você pode até estar dentro de uma relação, mas essa relação nem serve mais. Você fica boa em ser rejeitada por si mesma, já que você não gostaria de estar nessa relação. Então, Bia, você também seria uma candidata, tá? À liberdade emocional. Não seria nem a assinatura. Liberdade emocional ia te ajudar muito. O link tá aqui na bio também.
Você sabe que eu tive dificuldade na escola porque era muito tímida. Como fazer? Você sabe, Gisélia, que eu estava estudando esses dias um material novo sobre apego ansioso, sobre as relações íntimas, e a autora, ela fala algo que é algo que eu sempre bati na tecla em relação à timidez, e ela diz assim, de uma forma muito fluida, ela diz: nenhuma pessoa nasceu tímida. Nenhuma pessoa nasceu tímida. Em essência, nós não somos tímidos. Essa pessoa, em algum momento, nem que tenha sido na gestação, houve ali um bloqueio emocional e ela não consegue expressar e manifestar a sua essência em plenitude. Aí, só que daí, nesses casos, né, a gente tem que fazer um atendimento mais profundo, a gente precisa entender, né, que holograma que vem que te impede de você se manifestar na sua maior plenitude. Aí, talvez teria que ser dentro do setting terapêutico, né, pra gente aprofundar. Gente, eu não tenho mais somente lista de espera para plano terapêutico, às vezes leva 2, 3, 4 meses para uma pessoa entrar comigo quando ela consegue. É por isso que eu já deixo para que as pessoas tenham acesso, principalmente à assinatura, que é muito mais barato, né? E também o Liberdade Emocional, que também tem um custo-benefício, é ouro que tá lá, tá, gente? Ouro, literalmente, porque já é um mapa desenhado de tudo que eu estudei para que sobre dependência emocional, sobre esse corpo de dor, desenhadinho, já mastigado para vocês de uma forma didática, que vocês falam assim, nossa, era assim? Era isso? Era isso. E já comecem a aplicar na vida de vocês, ok? Tenho apego ansioso e estou tentando ser diferente. Como se acalmar durante um surto ansioso? Amanda, você precisa fazer minha imersão. Como é que acalma? A gente acalma o holograma energético que entra em ansiedade. Quando você entra no ápice, ali a gente chama ápice do apego ansioso, tá? Que você chamou de surto ansioso. Quem entrou, na verdade, é um holograma. Você pode perceber que você age como se você não tivesse a idade que você tem. Este holograma pueril, juvenil, ele tem uma idade, tem um modus operandi e ele aconteceu em algum momento da sua vida. É ele que entra em ação. A gente tem que, na verdade, o processo é com este holograma. E é por isso que a imersão existe. Justamente para identificar esse holograma e para diminuir a energia da ansiedade dele. Ok? As mais informações estão no link aqui na bio. Ai, gente, perdi as perguntas aqui. Imagina, Gisélia. Se você é de São Paulo, eu vi que tem mais gente interessada na palestra. A palestra vai ser em São Paulo, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui o convite. Eu acho que eu tenho o convite. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é de graça, tá? O evento. Você pode... Você não precisa nem se inscrever. Basta comparecer. Vai ser sábado, Aqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês. Vai ser sábado no 033 Rooftop, no Complexo JK, em São Paulo, dia 1º. Eu vou palestrar no dia 1º de novembro, sábado, às 12h30. Então fica meu convite. A minha palestra será Apego ou Amor? E vai ser uma palestra sensorial. Eu vou levar um recurso para vocês, sensorial, né? Sensorial não, visual, para que vocês não tenham mais dúvidas em relação ao que é apego e o que é amor, tá bom? Então fica aqui o meu convite para você que é de São Paulo. Também é uma forma da gente se conhecer presencialmente. E eu tô reservando algo muito bacana, espero que vocês gostem, eu tô nervosa. Ok? Que mais? Pode falar sobre os evitativos? Ai, gente, olha, Bolzan, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Os evitativos, amanhã eu vou soltar um vídeo explicando sobre como o evitativo se sente e opera.
Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês, os evitativos, eles querem muito amar a gente, mas eles têm muito medo da rejeição, e esse medo é tão grande que faz com que eles rejeitem antes. E eles fazem isso tudo de uma forma inconsciente, é uma autodefesa, mas em silêncio eles sofrem muito, porque eles são carentes de amigos, eles são carentes de conexão, e eles começam a achar que isso é normal, começam a achar os ansiosos melindrosos, apegados, afogados, mas no fundo eles estão em grande sofrimento. São pessoas que assim são confundidas com narcisistas, com indiferentes, mas os narcisistas, eles pensam somente neles, eles fazem jogos. O evitativo não. O evitativo, inclusive, muitas vezes por respeito ao outro, ele vai terminar. O evitativo, quando ele há interesse, ele vai responder não na mesma velocidade. Ele não vai propor os rolês, né, as saídas, mas quando ele é convidado, quando ele está envolvido, ele vai. Então tem que tomar muito cuidado, achando que os evitativos são monstros, são narcisistas, são doentes. Não, não são. Eles não têm culpa, porque eles foram expostos a essa forma, a esse modelo de apego desde o momento em que nasceram. Então, ficar jogando, né, apontando o dedo, dizendo desta forma, é muito cruel. E não se esqueça, você também pode operar em algum momento da sua vida na evitação. Por quê? Porque você, às vezes, passa por isso e também modela esse comportamento, e quando se conecta com uma pessoa muito ansiosa, sem perceber inconscientemente, opera também no evitativo, tá bom? Para quem tem apego ansioso e crises, qual o melhor curso que está no perfil? Eu queria muito assinar. Amanda, eu te indico começar pela assinatura, e assim que sair a imersão, tem que fazer a imersão. Quem tem crise com a ansiedade no relacionamento íntimo, com apego ansioso, precisa fazer a imersão. Porque na imersão eu ensino a auto-aplicar um exercício de porque na crise você sai de cena. Quem entra em cena, você sai de cena. Quem entra em cena é um holograma energético de consciência que o corpo de dor usa contra você. Você se torna reativo, cego emocional, e você não perde totalmente o controle das suas ações e da relação. Na imersão, você aprende a identificar esse holograma e silenciar o corpo de dor, e também a dissipar a energia desse holograma, tá bom? O link da assinatura tá aqui, então eu te indico a começar pela assinatura, é R$37 por mês, depois você pode cancelar, tá? Pode fazer um mês lá e depois pode cancelar. E assim que sair a imersão, você pode, se inscreva na imersão. A imersão é importantíssima, é um dia todo comigo, mas você sai de lá outra pessoa. Uma pessoa pode ser ansiosa e evitativa? Pode. Ela pode ser ansiosa, tá? E ela depois de ter ficado numa relação muito tempo com evitativo, ela pode ir para uma outra relação que se conecta com o ansioso e ela passa a ficar evitativa, tá? Eu já tive aluno consultorando meu, que já fez assim, já aconteceu isso. Assinando, estava contando os dias, você é maravilhosa, muito obrigada. Ei, Vivian, parabéns, que bom que você é a minha assinante, estava contando os dias, você é maravilhosa, que bom, fico feliz, viu? Boa noite, dona Ana, parece que o ansioso tem mais chances de se tornar seguro que o evitativo, é isso? Não, não é uma regra, tá, Márcio? Os dois têm chances de se tornar seguro, tá? Vai depender do engajamento de cada um em ir para este lugar, para o caminho no meio, tá bom? E o apego desorganizado, esse é difícil e geralmente ele vem com comorbidades, tá? E aí a gente tá falando de depressão, transtorno bipolar, transtorno borderline, tá? Porque ele é totalmente desorganizado. A relação íntima, ora gera ansiedade, ora gera afogamento,
e aí vai para evitação, tá? Mas aí a gente poderia fazer uma aula só sobre... Eu tenho uma aula só sobre isso, tá? Tá no meu canal de assinatura também. Por isso que eu falo, às vezes, vale a pena só você assinar, assistir as aulas que você se interessa, depois você cancela, tá bom? Mas vale a pena porque pelo valor e tudo que você tem acesso é muito bom. Certo, gente? Falei demais, ainda tenho que temperar frango. Ok? Se cuidem, fiquem bem. Espero ver vocês lá no meu ambiente de assinantes, mais pra frente, participando da imersão e num upgrade aí, fazendo parte do Liberdade Emocional, Silenciando o Corpo de Dor, para vocês nunca mais, né, serem a mesma pessoa. É bom demais. É muito bom ser livre, ok? Se cuidem, fiquem bem e nos vemos na próxima aula.